Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Amados diletos irmãos, uma boa noite para todos. Espero que vocês estejam bem. O desejo da minha alma é que cada um de vocês estejam cheio da graça e do amor de Deus. Muito bem, amados diletos irmãos, a mensagem que estou gravando agora, eu deveria ter gravado ontem, sobre a mensagem, sobre o Sermão do Monte. Hoje eu quero falar sobre a quarta bem-aventurança, mas eu vou ler livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 6. Está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muito bem, amados diletos irmãos, eu falei sobre sermos humildes de espírito. Eu falei sobre aqueles que choram. E também falei sobre ser manso de coração. E hoje eu quero falar sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que está no versículo 6 do livro de Mateus. Muito bem, amados. Eu gostaria de trazer essa mensagem dizendo que o Sermão do Monte é a doutrina que rege toda a vida do cristão. Todos nós que somos cristãos, todos nós que somos evangélicos, todos nós que somos chamado de crente, deveríamos analisar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi dado para os servos do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre aqueles que têm o seu espírito faminto e sedento da justiça de Deus. Então, a quarta bem-aventurança, ele fala sobre os sedentos, sobre aqueles que têm fome, aqueles que têm sede da justiça, porque esses serão fartos. No mundo em que vivemos, amados, esse mundo impera a injustiça. Vivemos num mundo cheio de injustiça, onde os poderosos dominam, onde aqueles que têm dinheiro são o dominante da terra, e aqueles que são servos de Deus são os humildes. Muitas vezes passa por injustiça. Nosso mundo, ele é permeado pela injustiça. Vivemos num regime totalitário. Embora nós dizemos que vivemos num mundo democrático,
mas vivemos num regime que predomina a injustiça. Se analisarmos a história do mundo, veremos que o mundo, ele impera uma injustiça, onde os poderosos são os que conquistam tudo. Uma vida de injustiça e sofrimento sobra para o servo de Deus. Mas além disso, mesmo vivendo em países semelhante ao Brasil, que é um país democrático, o mundo em si é injusto. Afinal de tudo, as pessoas têm dado valor ao dinheiro, à posse daquilo que as pessoas possuem. Por isso é que a injustiça sempre irá existir. Então vivemos neste mundo. A quarta bem-aventurança diz respeito àqueles que têm fome, têm sede. Não é só fome, mas também tem sede. Mas eles não têm sede de água, eles têm sede da justiça. Fome e sede por justiça. Esse é uma linguagem figurada para descrever aqueles que querem muito que a justiça seja feita. Vivemos num país onde a injustiça opera e queremos que haja justiça. Se nós somos servos de Deus, devemos ter sede e fome da justiça. Essa justiça possivelmente é do reino, a qual incluirá totalmente o domínio sobre a opressão, sobre os ímpios, assim como o poder e os efeitos e a presença que o pecado tem operado neste mundo. O pecado, ele está se alastrando neste mundo. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, mostra-nos que o pecado tem se alastrado neste mundo. E com o pecado existe uma grande injustiça pessoal. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 20, nos mostra isso. Então precisamos ter fome, ter sede acerca da justiça de Deus. Porque a injustiça sempre irá existir, amados. Mesmo que nós venhamos operar a justiça, vivendo em países democráticos, o mundo em si, ele é injusto. Afinal de tudo, as pessoas têm dado muito valor para a riqueza terrena, para aquilo que as pessoas possuem. E por isso que a injustiça sempre irá existir. Mas além desse aspecto, talvez a maior injustiça esteja relacionada com o que o pecado e a consequência do pecado tem operado nesse mundo. Aquele é o pecado que tem ocasionado a própria morte do ser humano.
temos visto muita mortandade. A morte é um ser que tem ceifado tanto o justo quanto o ímpio. Quantas pessoas que não morrem na sua tenra idade. Quantos que não morreram no auge das suas vidas. Quantas pessoas que tinham sonhos. Quantas pessoas que tinham plano. Pessoas cheias de vida, cheias de sonhos. Pessoas que tinham projeto em sua vida. Quantos filhos não perderam seus pais? Quantos filhos não choram a morte de seus pais de uma forma trágica? Quantos pais não choram a morte dos seus filhos de uma forma precoce? Os pais perderam filhos na sua tenra idade. Quanto vida sentimental que acabou sendo destruído pelo mal. Casamento acabaram porque uma das partes jogou no lixo o pacto de fidelidade. E por isso existe uma grande injustiça. A injustiça está em toda a área, tanto na vida espiritual, quanto na vida política desse país. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar a injustiça que opera nesse país. Será que isso não há como mudar? Será que isso será para sempre? Será que não podemos ser justos em um mundo cheio de injustiça? Eu acredito, amados, que esse país pode ser mudado. Então, é claro que nós, como servo de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos a luz deste mundo e somos sal dessa terra. E como a luz, nós devemos trazer a presença de Deus, a justiça de Deus a este mundo. E como sal devemos temperar a terra. Então devemos sempre reconhecer as nossas limitações, os nossos erros e pecado, e ver que também muitas vezes já agimos de uma forma injusta. E ao reconhecermos isso, podemos mudar a nossa atitude. Podemos mudar a nossa maneira de agir. Eu convido você, caro irmão, cara irmã, que tem fome espiritual, que tem fome e sede de justiça. Tal fome é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. Os cristãos não são como as pessoas que vivem nesse mundo secular, que vive absorvido pela busca dos bens material. Embora existe muita igreja que almeja o bens material, existe muita igreja
pregando o evangelho da prosperidade, que é uma afronta contra o evangelho de Cristo. O evangelho da prosperidade não é a essência do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo diz: no mundo vós tereis aflição. Jesus diz isso claramente: vocês irão passar por aflições, vocês passarão por lutas, vocês irão sofrer afronta do inimigo. Agora, existem outros pregadores dizendo que você deve ficar rico, que a riqueza material, que a prosperidade é sua. Mas isso não tem base bíblica, amados. A base bíblica diz: sede fiel. Se você observar a lei do Senhor, então você irá prosperar. Você será bendito ao sair e ao entrar. Bendito será a tua casa. Bendito será a tua amassadeira, o gado que você tiver. Tudo isso está na Bíblia, sim. Mas o evangelho da prosperidade que hoje as pessoas têm pregado, ele não está na Bíblia. Então o Senhor Jesus diz: no mundo vocês terão aflição. Mas ele diz: tende paz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a bem-aventurança é para aqueles que têm fome e sede de justiça, que vive em busca do reino de Deus, que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Atentamos para essa recompensa prometida ao faminto, ao sedento por justiça. Eles um dia irão ser satisfeitos por Deus. Nós que seguimos ao Senhor Jesus, podemos nos apegar a Ele para enfrentarmos as dores desta vida, para enfrentarmos as lutas cotidianas, sabendo que um dia toda a injustiça irá ter fim. O apóstolo Pedro, ele nos traz um alerta, dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu, uma nova terra, nós quais habitará a justiça de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. O reino de Deus é justo. E se nós quisermos, ou se nós queremos que esse reino se estabeleça em nossa vida, devemos procurar nos apossar, fazer parte dele, estar dentro dele. Esse reino está dentro de nós, amados. E por isso devemos contemplar a Jesus a cada dia. Jesus deve estar em nossa vida a cada instante. Jesus, ele não está morto como muitas pessoas pensam. Ele está vivo e nesse instante ele está falando com você. Ele está te chamando para seguir o caminho da justiça, o caminho segundo a Deus. Ele diz que aqueles que têm sede e fome de justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça, esses serão fartos. Esse irá vencer as lutas e obstáculos da vida.
Que Deus vos abençoe. Que Deus conceda paz para a tua alma. Que Deus abra o seu rico tesouro dos céus e como uma cachoeira derrame da sua graça sobre sua vida. Senhor meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, trazendo o quarto áudio do Sermão da Montanha, onde diz que bem-aventurado aqueles que são sedentos, que têm sede e fome pela justiça, que têm fome e sede da justiça do Senhor, para aqueles que não se confortam, para aqueles que não se conformam com a injustiça que opera neste mundo. Embora sabemos que o mundo jaz na iniquidade, mas sabemos que o justo, ele sempre vence todos os obstáculos da vida. Então, meu Deus, abra o portal dos céus e como uma cachoeira derrame do teu poder sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.